Eu fiz alguns vídeos para outras pessoas e, para ser bem sincero, todas elas gostaram bastante do resultado. Seus canais do nada simplesmente explodiram com minha intervenção, ganhando dezenas de milhares de views, tendo um canal que a média é apenas algumas centenas. Mas como eu fiz isso? Bem, uma das ferramentas mais poderosas que utilizei para isso é o storytelling, e nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa para explodir qualquer vídeo, independente do seu nicho e estilo de produção. Então vamos lá. Um vídeo independente de seu tipo conta uma história. Todos eles têm um início, um meio e um fim, assim como um filme. Os filmes têm a tendência de prender seus telespectadores até o seu último segundo, mesmo durando 2, 3 ou até 4 horas. Mas como eles fazem isso? Bem, eles constroem suas histórias com base em um conceito, o Story Circle, ou Jornada do Herói, uma ferramenta poderosíssima que funciona baseado na psicologia natural dos seres humanos. Ok, mas por onde começamos? Bem, o círculo é dividido em duas partes, o mundo ordinário e o mundo caótico. O mundo ordinário é simplesmente o mundo onde o protagonista vive. Já o mundo caótico é um lugar sombrio e cheio de surpresas e coisas a se aprender, onde o protagonista se aventura e luta contra o desconhecido. Tudo bem até aqui? Ok. Agora vamos explorar mais a fundo como ele funciona. Para isso, vamos criar uma história seguindo o círculo. Nós começamos pelo status quo. No status quo, devemos introduzir o telespectador a um protagonista, ou pelo menos a algo semelhante. Pode ser qualquer coisa, uma pessoa, um grupo de pessoas, um objeto ou fenômenos da natureza. O cérebro vai enxergar algo como protagonista, então não se preocupe quanto a isso. O protagonista deste vídeo, por exemplo, é o círculo. Bom, vamos chamar nosso protagonista de Jonathan. Jonathan é um jovem servo da Europa feudal. Sua rotina era simples: trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, e no final, beber muita cerveja. Bêbado do caramba. Ele não gostava dessa rotina, mas era a única que ele podia ter. Ele tinha um amigo, o Zé. Zé era um cara meio malandrinho e sempre tentava tirar vantagem em tudo. Ele adorava explorar o lado obscuro do feudo, com as terras recheadas de árvores que não eram aproveitadas pelo senhor feudal. Aqui deve acontecer algo que antecede a aventura do protagonista. Zé acha algo inusitado no meio da floresta e decide avisar Jonathan que estava dormindo. Saímos do mundo ordinário e entramos no mundo caótico. É onde nossa aventura começa. Jonathan trabalhava junto aos outros servos quando houve algo. Eram gritos. São os bárbaros. Uma invasão bárbara se inicia. Os servos começam a correr e muitos deles são capturados pelos bárbaros. Jonathan corre em direção ao lado obscuro e lá se esconde, assim como outros servos. Os bárbaros vão atrás, ouvindo os gritos dos outros servos ecoando pelas árvores. Jonathan acha o buraco da noite anterior. Sem pensar muito, ele se joga dentro do buraco para escapar da tribo bárbara.
partir daqui ele fica confuso, sem saber onde está. E tenta chegar até mim, mas não pode. Ele então continua andando por esse lugar estranho que ele está. E então encontra o círculo, e isso nos leva ao próximo ponto. Aqui o perigo principal é finalmente apresentado, e nesse caso é o próprio círculo. Jonathan percebe uma espada e um escudo flutuante. Ele os pega e se prepara para combate. Seja lá o que é esse círculo ou esse lugar, ele deve enfrentá-los. Jonathan parte para a batalha. Depois de uma intensa troca de golpes, ele é derrubado e jogado no abismo. O ponto mais sombrio de sua história, o mal predomina. Nosso querido Jonathan está perdido no abismo. Ele vê imagens de seu mundo. Os seus amigos e colegas estavam sofrendo nas mãos da tribo bárbara. O círculo estava estagnado e o abismo parecia impiedoso. Mas espera, o abismo estava se alimentando de algo. Parecia se alimentar do sombrio estado em que estava seu feudo. Então ele teve uma ideia. O círculo se moveu. É o caminho certo. Ele pega sua espada e escudo e segue os tubos de alimentação do abismo. E então acha seu estômago. Toda a sua força, ele perfura o estômago. E então isso, o círculo estava corrompido. O círculo voltou a girar e está rapidamente voltando ao normal. Um portal se abre atrás de Jonathan. Era um portal de volta para casa. Sem pensar, ele entra no portal. Os bárbaros eram manifestações do abismo e não eram humanos de verdade. Jonathan, sem saber, havia salvado o mundo de ser dominado pelo abismo. O senhor feudal havia sido morto pelos bárbaros, e como o feudo precisa de um senhor, Jonathan foi eleito a senhor feudal e impôs regras menos rígidas de trabalho. Agora, Jonathan tinha dinheiro e o poder de um senhor feudal. Os servos estavam animados, pois não trabalhavam demais agora. E, incrivelmente, Jonathan parou de beber. E assim, voltamos ao início. Por algum motivo, isso é muito satisfatório. Ok.
Mas como que eu aplico isso tudo ao meu vídeo? Bem, eu percebi que a melhor forma de aplicar isso é fazendo o seguinte esquema. Esse gráfico é o nível de tensão em função do tempo. Conforme o seu vídeo vai avançando, crie tensão. E quando estiver chegando no final, libere toda a tensão sem deixar nada. Você estará aplicando o círculo da mesma forma. De preferência, tente deixar o final o mais parecido com o início do vídeo para realmente voltar para o status quo. Esse levantamento de tensão pode ser de duas formas, ou pela história e música, ou só pela música. A música é uma ótima ferramenta para elevar a tensão, pois ela manipula as nossas emoções, então as utilize. Mesmo se a história em si não constrói tensão, uma música tensa faz parecer que algo tenso está acontecendo, mesmo não estando. É só isso mesmo. Tchau!